Obrigado. Boa noite a todos. Bem-vindos, né? Obrigado pelo convite para mais uma vez estar aqui, né? Para mim é uma alegria para encontrar pessoas que a gente já vivenciou experiências aqui na nossa jornada do mundo espírita, né? E trazendo aqui uma contribuição de um tema, né? Eu, quando fui fazer o trabalho desse tema, né? Obviamente que a árvore da vida ele está expressamente mencionada no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas eu quis trazer exatamente uma mensagem bastante metafórica em relação a uma situação que presenciei na minha vida e que eu acho que a gente pode traçar bons paralelos em relação a todos os ensinamentos que Jesus nos deixou através do seu Evangelho e que os espíritos benfeitores complementaram, né, nessa obra da codificação de Kardec, e que aí eu ouso me aventurar, né, nesse caminho para a gente poder tratar um pouquinho a respeito desse tema Árvore da Vida, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente tem exatamente na citação da Árvore da Vida, que está lá pelas suas obras é que se reconhece o cristão, né, a gente tem essa mensagem. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons, né? E se a gente pegar esse ensinamento para a nossa vida, para a nossa existência, ele é muito, de fato, presente, porque a gente sabe que quando a gente está imbuído do bem, a gente certamente consegue espraiar isso para as pessoas que estão no nosso entorno, mas às vezes quando a gente também não está bem, a gente não está preparado para às vezes dar um conselho, para às vezes dar uma palavra de conforto, porque às vezes a gente também está um pouco desconectado em relação às coisas da nossa vida. E eu trago aqui, né, a nossa conversa de hoje, ela vai tratar da história de uma árvore. Esta árvore em especial, que vocês estão vendo aí. Mas ela vai remeter, conforme nós conversarmos aqui, certamente, a uma autoanálise de tudo aquilo que se passa na nossa própria vida. Na vida de cada um, eu incluído, e os senhores também, certamente assim sentirão. A minha vida, a sua, a nossa, à luz do Evangelho de Jesus. E eu vou explicar isso baseado nessa metáfora de uma árvore que eu e o meu filho, né, o menor, que já não é mais tão menor, né, já está quase chegando na minha altura, hoje já está com 14 anos, mas quando ele tinha 7 anos de idade, eu e ele plantamos nos fundos da nossa casa essa árvore. A árvore é uma aroeira. E a gente plantou baseado no ensinamento, isso aqui não tem nada de espírita, mas ele é bastante interessante. Isso é um pensamento de Enfio, né? De como é importante a gente dar valor para as coisas que a gente edifica. Então, mesmo as coisas que a gente edifica, que a gente acha que não tem tanto significado, mas elas têm. E Enfio nos dizia, ó, se não há frutos, valeu pela beleza das flores, se não há flores, valeu pela sombra das folhas, e se não há folhas, valeu pela intenção da semente. E essa foi a intenção da semente que eu e ele, há 7 anos atrás, fizemos, né? A árvore é uma aroeira, né? Até então, nós não tínhamos ideia de que dimensão essa árvore seria, se seria uma árvore pequena, grande, média, né? A gente poderia ter feito uma pesquisa para saber, né? Até para saber onde plantar e o que esperar dela, mas a gente recebeu uma mudinha dessas que a gente recebe aí no dia do meio ambiente, em tantas atividades que eventualmente se distribui. Uma muda, né? Ela era uma muda pequenininha, assim, de 8 a 10 centímetros, dentro de um casulo de plástico, né? A gente não tinha ideia do porte dessa árvore, simplesmente nós nos encantamos pela oportunidade de co-criar a vida, porque, enfim, nós estávamos ali com aquela dádiva, né, de alguma coisa que pudesse florescer, e fizemos isso com aquele exemplar daquela árvore que nos foi dada. E aí essa mensagem tem tudo a ver, porque nós não tínhamos ideia do que nós íamos colher, do que nós íamos ter, mas, no mínimo, a intenção da semente ela estaria presente como de fato esteve.
Nós escolhemos despretensiosamente um lugar lá no fundo da nossa casa, né? E nós temos lá um terreno bem pedregoso, né? Não é um terreno assim amigável para se plantar qualquer coisa. E aí, obviamente, que nós tivemos que fazer um buraco maior, colocar terra boa, né? Comprar terra boa, plantamos lá a árvorezinha, colocamos aquela terra boa e fértil em volta, dentro daquele ambiente que nós imaginamos como um bom ambiente, para que ela tivesse a promessa de um futuro, tivesse a chance de crescer e de se desenvolver. E aí, quando a gente fala em semente, em plantar, em dar vida, em dividir aquilo que na verdade é aquilo que a gente falou de cocriação, a gente não tem como não pensar na parábola do semeador, né? Que todo mundo sabe, mas não custa repetir, porque ela é uma mensagem tão bonita, né? Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não tinha muita terra. As sementes brotaram logo, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas quando veio o sol, essas sementes foram queimadas, e como não tinham raízes, secaram. A outra parte caiu entre os espinhos, e esses, crescendo, abafaram aquela semente que estava tentando ganhar a vida. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. E aí ele termina com uma provocação para nós, ouça quem tenha ouvidos de ouvir. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. E aí eu pergunto, o que é para nós o significado de semear em terra boa na nossa vida? Porque lá no exemplo do meu terreno pedregoso, para que a gente tivesse uma mínima chance de que aquela plantinha vingasse, a gente teve que fazer um buraco muito maior, comprar uma terra fértil, colocar ali, colocar a plantinha, um gravetinho assim para que ela não pendesse nem para um lado pelo outro, nem para o outro com o vento. Regamos, cuidamos lá da erva daninha, enfim. Mas eu pergunto, onde é que nós estamos plantando as nossas sementes? Porque tudo que nós fazemos são sementes, que a gente cocria para poder fazer com que brote no coração das pessoas que estão em volta de nós as sementes daquilo que nós plantamos. Então, onde é que nós temos feito a nossa semeadura efetiva? Ou nós só estamos vagando no caminho, né, nessa nossa vida louca e enlouquecida de compromissos e mais compromissos, que a gente pula da cama às 5 da manhã e só vai deitar de novo lá pelas 11 da noite, correndo numa coisa desenfreada, né? Será que a gente está prestando atenção nisso? Ou a gente está deixando as nossas sementes caírem nessa terra infértil, no meio das pedras ou dentro dos espinheiros? Será que nós estamos fazendo da nossa parte o pedido para que a espiritualidade amiga dê a sua mão amiga, desde que nós assim o queiramos? Porque nós só podemos fazer isso através de uma coisa, que é a prece, que é a oração. Que é praticamente o regar aquela plantinha que nós já plantamos em terra boa, mas se a gente não for regar e esperar que só a chuva faça a sua parte, ok, a natureza pode fazer a sua parte, mas nós podemos passar aí um grande tempo sem chuva, como passamos aí agora recentemente, e a planta não vingar. Então aí a gente vê a necessidade de que essa regada, essa prece, essa oração, ela é tão importante para nós. E aí nós vamos também encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo a razão pela qual a prece é tão importante. Porque lá nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, na ação da prece, a seguinte mensagem: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, ou seja, aqueles que nos auxiliam, que se acorrem a nos sustentar em boas resoluções e a nos inspirar em boas ideias, em ideias sãs. Ele adquire desse modo, ele, aquele que reza, aquele que ora, aquele que procura essa conexão com o mais alto, a força moral necessária para vencer as dificuldades e seguir no caminho reto se deste caminho ele se afastou.
E segue ainda. Por esse meio, ou seja, também pela oração, que é regar aquela planta, também nós podemos desviar de nós os males que nós atrairíamos pelas nossas próprias faltas. E aí nos pergunta como é que nós estamos tratando as nossas sementes e como nós estamos fazendo as nossas orações. E aí a gente vai voltar para a plantinha, para aquela semente, para aquela mudinha, né? Que no meu caso a gente já tinha uma semente que já tinha germinado, era uma plantinha de 8 centímetros de altura, dentro daquele conezinho pequenininho, né? De plástico. E aí todo esse processo já sofreu o carinho de alguém que já plantou a semente, que deixou ela brotar, que regou, que no momento certo soube colocar para ser entregue para alguém que quisesse dar vida para ela, né? Mas para que essa mudinha pudesse ser vida, ela precisava do milagre do plantio. Mas esse milagre do plantio dependia de alguém que se propusesse a fazê-lo, né? De pegar aquela mudinha, assim como nós, né? Que chegamos em casa, colocamos naquela liturgia toda do plantio, defendemos ela das pragas, regamos, colocamos a terra boa, cuidamos para que os ventos mais fortes não a derrubassem e conseguimos fazer aí o nosso plantio. Mas quantos de nós recebe as oportunidades, ou seja, recebe a sua plantinha e às vezes deixa lá num cantinho para o momento oportuno, né? Ah, vou deixar aqui, né? No final de semana eu planto, e aí daqui a pouco aquele final de semana passa, daqui a pouco quando a gente bota o olho na plantinha, ela secou, ela morreu. Então tudo deve ser feito do tempo certo. E quando nós perdemos as nossas oportunidades pela preguiça, que às vezes é uma falta de oportunidade de a gente fazer o que tem que ser feito, né? Porque a gente achou alguma coisa mais importante para fazer, porque a rede social foi mais importante para nós, porque a gente achou que tinha coisas mais significativas para fazer. Às vezes nós nos enclausuramos em alguns divertimentos de natureza fútil e deixamos de fazer o plantio na hora certa, né? E perdemos grandes oportunidades. O apóstolo Paulo nos apresenta uma máxima muito interessante, que ele fala que o plantio é opcional, porém a colheita é obrigatória. E ele menciona lá em Gálatas uma mensagem também interessante, que é da obrigação, né? Pois aquilo que o homem semear, também colherá. Então, o que a gente está semeando? Porque da mesma forma que aqueles que semeiam o bem também assim o recebem, né? Às vezes a gente está plantando alguma erva daninha. Então a gente também tem responsabilidade a perceber, né? Porque a consequência daquelas escolhas que a gente faz representa uma coisa inevitável, que é o encontro conosco mesmo, porque nós estamos gerando essa relação que às vezes pode ser de empatia ou de grande antipatia. E a colheita que nós vamos fazer depende exatamente dessas nossas ações. Então, o que nós estamos fazendo com a matéria-prima que a gente tem recebido? E que a gente recebe todo dia, né? Não é uma dádiva receber essa matéria-prima, porque ela está aqui na nossa vida. Nós, como seres inteligentes, estamos recebendo um monte de oportunidades, mas às vezes a gente não está usando o caminho certo para fazer daquele momento um grande plantio de uma árvore. Então, tudo aquilo que plantamos, seja em palavras, seja em atitudes, atos, omissões, as nossas próprias escolhas é que vão determinar aquilo que a gente vai colher mais adiante. E aí eu pergunto, o que a gente está plantando e de que forma nós estamos semeando? E aí nós vamos encontrar também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que é a instrução de um espírito que se designa como um espírito amigo, uma mensagem muito interessante a respeito de como nós podemos contribuir conosco mesmo com este plantio que nos acontece. E aí a mensagem lá do Evangelho nos diz assim: aquele que não cultiva o campo que o trabalho do seu pai lhe granjeou,
e que lhe coube em herança o ver se cobrir de ervas parasitas. Então as oportunidades a gente tem, mas se a gente deixar, aquele campo ele pode virar praticamente mato e erva daninha. E segue. É seu pai que lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? E essa é a pergunta para nós, né? É Deus que tira as colheitas de nós, se a gente não quis plantar? Não. Nós é que vamos assumir a irresponsabilidade de não fazer a nossa parte. Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes, ou seja, murcharem as sementes, que iam produzir nesse campo, é a Deus que cabe acusar de nada produzirem eles? Veja, a ação é nossa. Nós é que estamos deixando de fazer, né? E aí segue. Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, que é Deus, de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor das suas misérias, que somos quem? Nós mesmos. E arrependidos e operosos, meta corajoso as mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço da sua vontade, lavre o fundo com o auxílio do arrependimento da esperança, tire a terra pedregosa e coloque lá a terra fértil, como eu precisei fazer para plantar aquela muda. Lance nele confiante a semente que haja separado por boa dentre as más. Regue-o com seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Então, seguindo a mensagem, verá ele que serão coroados de êxitos os seus esforços, e um grão produzirá 100 e outro 1000, ou seja, florescerá. Ânimo, trabalhadores, que somos nós, tomai os vossos arados e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, porque esse plantio cabe dentro de cada um de nós. Arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir os frutos da caridade. Então essa é a missão que cada um de nós tem e que só cabe a nós, né? Não tem... ninguém vai fazer por nós, nós temos que fazer. E aí, voltando à história da nossa plantinha, né? Seguiu que ela vingou, ela cresceu. Foi crescendo vagarosamente, recebendo a seiva da terra, as primeiras providências da rega, o cuidado com as ervas daninhas, e de súbito ela foi crescendo, pujante em direção ao sol. E foi nesse caminho em direção ao sol que a nossa árvore, que era pequenininha, foi tecendo o desafio de encontrar o seu espaço. Como ela foi plantada à sombra de uma figueira frondosa, né, a gente começou a observar uma coisa interessante, que os seus galhos, né, os galhos da figueira faziam sombra para aquela área onde a planta estava, onde a gente tinha colocado a nossa pequena aroeira. Faziam sombra à pequena aroeira e ela foi tecendo vagarosamente o seu caminho de crescimento, assim como nós, diante das dificuldades que vivemos, das sombras que acontecem na nossa vida, né, vamos nos moldando aquilo que sofremos, os dilemas que enfrentamos, na busca do nosso sol, que é a busca do divino, se queremos crescer. Ela, a aroeira, semelhante a nós quando nos deparamos com dificuldades, lutou para sobreviver. Foi construindo seu caminho em direção ao sol. Os seus galhos foram se esgueirando como numa luta pela própria sobrevivência. Olha aí os galhos tortos da aroeira. Em busca do sol. Com a força das suas veias que transportam o líquido nutritivo que leva água, hormônios, oxigênio, a planta buscava crescer, mas enfrentava as suas dificuldades naturais de estar à sombra daquela figueira frondosa, e ela precisava se esgueirar num caminho que lhe salvasse a existência. Daí é que se assemelha a vida da árvore, à árvore da vida. Na impossibilidade de crescer frondosa, buscando o desenvolvimento que haveria de ser natural, o seu caule foi se moldando às circunstâncias, né? Tortinha aí como vocês estão vendo, tal qual um homem precisa se adaptar para vencer as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas vicissitudes na direção do mais alto, sem perder a fé
e mantendo perseverante, assim como a aroeira fez, na busca do seu sol, encontrando os meios para seguir firme, sem pestanejar um só instante, obra da Mãe Natureza. Agora eu pergunto, nós homens, o quanto podemos aprender com esta árvore, com essa situação desses galhos tortuosos que a gente está vendo aí nessa foto? Porque ela não se dobrou à ausência parcial do sol. Ela foi à busca dele. Em momento algum ela perdeu o seu viço, o seu brilho. As folhas brilhavam, um verde bonito que a luz do sol deixavam aquele ambiente muito mais bonito. E embora as dificuldades fossem claras e até certo ponto praticamente imensas. E aí eu pergunto, como é que nós enfrentamos as nossas dificuldades? Como é que nós estamos buscando o caminho do sol e como é que nós estamos brigando contra as sombras que as nossas figueiras, várias que a gente tem, estão presentes nas nossas vidas? E aí a gente vai encontrar uma resposta muito interessante também lá no Evangelho, no capítulo 5, nas causas atuais das aflições, algumas coisas para a gente pensar um pouco. E aí diz lá no Evangelho, de duas espécies são as dificuldades da vida, ou se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que é importante distinguir. Umas têm causas nesta vida, na nossa vida presente, essa que nós estamos aqui com este corpo emprestado, e outras fora da vida, desta vida, que vem lá do plano espiritual, de vidas que tivemos anteriores. Remontando-se à origem dos males daqui, reconhece-se que muitos são consequência natural do caráter e do proceder daqueles que o suportam, ou seja, nós, né? As nossas vivências e experiências. E segue mais. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, orgulho e da sua ambição, às vezes, desmedida? Quantos se arruinam por falta de ordem, perseverança, por proceder mal, por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões ruins, porque resultaram de um cálculo de interesse ou vaidade, no qual o coração nunca tomou parte? Quantas dissensões e disputas ruins se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorreram da intemperança e dos excessos de todo gênero que nós praticamos com muito mais intensidade do que a gente supõe? E segue. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram neles no momento em que apresentaram as primeiras más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem esses germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade tola, que produziram a secura do coração e depois, mais tarde, quando colhem aquilo que semearam, se admiram e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão desses filhos. Os males dessa natureza fornecem, sem dúvida, um notável contingente ao cômputo das dificuldades da vida. E aí termina. O homem vai evitar tudo isso quando trabalhar por se melhorar, tanto moral quanto intelectualmente. Então, está dentro de nós, né? Não está fora, está dentro da nossa responsabilidade. E aí, voltando para a nossa árvorezinha, né? Observando o caminho difícil daquele caule tortuoso em busca do sol, eu quis dar uma contribuição, né? Vou resolver esses galhos tortos aqui. Eu julguei que aquilo fosse a melhor coisa que eu estivesse fazendo. Vendo aquela árvore crescer como que em rastejo, eu achei importante que eu me integrasse ali e auxiliasse naquilo que eu julgava de tirá-la do caminho que eu, na minha visão, era errado, que era crescer daqueles galhos tortos. E, portanto, estava fora dos padrões naturais. Então, eu tinha que contribuir para aquilo ser resolvido. Achando-me, então, muito inteligente, eu atei firmemente os galhos tortos da aroeira no caule consolidado da figueira. Coloquei ali uma
Aqui vocês estão vendo que isso aqui é um arame? Não, é um arame, que eu amarrei na aroeira, puxei, amarrei lá no caule da figueira, para que aquela árvore parasse de crescer torta, porque na minha visão aquilo estava completamente equivocado. Então amarrei lá nos galhos frondosos da figueira, querendo provocar meio que a força, a correção da rota, que na minha visão era o que de melhor eu deveria fazer. Durante algum tempo, longo até de mais de ano, a firme atadura de arame tentou corrigir aquilo, né, que estava acontecendo, e os galhos, assim, meio que forçosamente foram se endireitando, assim, com uma luta grande, porque contrariava a natureza da própria aroeira. Eu via, contudo, que mesmo atado aquele caule forte da figueira, os galhos novos que foram aparecendo continuavam se comportando de forma teimosa, caminhando em direção ao sol, mesmo que tortos. E embora o arame segurasse ainda firmemente, todo aquele esforço parecia em vão. Dado o esforço contrário àquilo que a natureza se colocava, o arame foi sendo absorvido pelo caule da própria aroeira, formando uma significativa cicatriz no caule da aroeira, passando a incorporar, através do abraço que a própria natureza faz, aquele ser vivo que não se dobrava à dureza do metal. E assim, um dia, fatigado pelo esforço, o arame se partiu da figueira, né, para que a aroeira seguisse o seu rumo natural, a sua vida, o rumo da sua própria natureza, em direção ao sol, que a brindava todos os dias o crescimento, na direção em que ela julgava a melhor. Nunca mais foi possível destacar do caule da aroeira aquele arame, porque ele está tão penetrado no caule da aroeira que não há mais como tirar daquilo dali. Ele passou a ser parte integrante para mostrar, através daquela ferida e daquela cicatriz, que alguma coisa ali foi feita de forma até inconcebível por mim, que queria, talvez, fazer o melhor. E isso se remete ao nosso papel diante dos dilemas do outro, né? E pergunta se a gente pode se envolver no livre-arbítrio do outro, né? Nos cabe decidir por ele, fazer impor a nossa verdade, ou agir tendo oportunidade de forma caritativa, pelo nosso exemplo, mas sem forçar aquilo que nós pretensiosamente julgamos que seja o melhor para o outro. Então, também sobre essa ótica, o Evangelho nos traz o ensinamento lá no capítulo 5, no capítulo maravilhoso que é o Bem-aventurados os aflitos, quando ele nos diz aqui, ó, é uma pergunta, né? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Isso é um dilema de qualquer cristão, né? E aí a resposta vem assim: sim, que a gente deve os ajudar, porque sempre, mutuamente, nas nossas respectivas provações, nunca podemos nos considerar instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente nós, espíritas, porquanto este melhor do que qualquer outro, o espírita, deve compreender a extensão infinita da bondade divina. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, essas, indubitavelmente, vão se cumprir. Pode, portanto, sem receio, empregar os esforços para atenuar o amargor da expiação. Certo, porém, e aí é que vem a parte importante, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Então a nossa força co-criativa também tem limite, né? E a gente deve também respeitar aí o livre-arbítrio das pessoas. E então, visto aquela situação prática daquela minha aroeira cicatrizada com arame que está lá agora fazendo parte da sua vida, né? E no momento em que eu tomei conhecimento de que o papel verdadeiro que eu tomei não serviu, a aroeira continuou seguindo o seu caminho para crescer em direção à sua luz, ao seu sol, ao seu Deus, né? Que brilha e lhe alimenta da seiva da vida, e ela frondosa agora, liberta daquele que queria traçar o seu rumo, né?
com aquele arame improvisado, que era contrário à sua própria natureza, segue o seu ritmo em direção ao seu crescimento natural. Essa é a aroeira hoje. Aqui atrás está a figueira, aqui a aroeira. Que apesar dos seus galhos tortos, ganhou a sua dimensão e foi na busca do seu sol. Né? Buscando o seu caminho. Os galhos ficaram todos tortos e a cicatriz do arame ela será permanente. Mas a vida desta árvore, dessa aroeira, que metaforicamente significa a nossa própria vida, ela segue liberta em direção ao seu crescimento, à fortaleza das suas folhas e à beleza dos seus frutos, lembrando a mensagem que lá no início a gente falou de enfio. Essa aroeira, obra e criação de Deus, é um ser vivo que busca o seu caminho de crescimento, de maturação e de consolidação. E nós, seres humanos, dotados de pensamento, de liberdade, de livre-arbítrio, de total concepção de decidir através da nossa inteligência aquilo que queremos, às vezes somos muito menos habilidosos do que aquela árvore que estamos vendo aqui. Desperdiçamos a perseverança do caminho em direção a Deus pelos inúmeros galhos que nos fazem sombra. Nos fazemos tortuosos como o caule dessa aroeira, mas muitas vezes sucumbimos pela nossa própria incúria às mais diversas provocações do mal. Assim como a aroeira, às vezes somos forçados a ser o que não queremos e a buscar aquilo que não desejamos. Porém, diferentemente das cicatrizes que o arame forjou no caule, nos deixamos abater pelas cicatrizes das maledicências, da falta de virtude, do exercício do egoísmo, da vaidade, da prática do orgulho, e maculamos o nosso crescimento pela falta de fé naquele sol que provocou este crescimento nesta árvore e que provoca crescimento desde que nós assim o queiramos nas nossas vidas, naquele Deus que nunca nos falta, mas que às vezes se encontra escondido nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades e na nossa falta de percepção de quanto Ele verdadeiramente nos auxilia. Diferentemente da aroeira, que não deixa nunca de crescer em direção ao sol, somos homens dotados de inteligência, discernimento, conhecimento e razão. Mas às vezes nos falta o primordial, que é manter a fé inabalável no poder da espiritualidade amiga que nos forja melhores, desde que assim nós o queiramos. Somente agindo com determinação e com fé é que podemos entender a árvore da nossa vida, nessa identidade metafórica que a gente está trazendo aqui. Essa complexa equação da espiritualidade que nos empresta tantas existências sucessivas quantas necessárias para que aprendamos o caminho do nosso trilhar em direção ao sol. Que esses galhos tortos que a gente está vendo aqui, da nossa aroeira, que essas cicatrizes profundas que foram causadas pelo arame, que hoje faz parte da vida dessa aroeira, façam eco no fim dessa nossa existência encarnatória, dessa nossa vida que estamos aqui recebendo por empréstimo, para que ao final, quando retornarmos à pátria espiritual, na vida que realmente vale, que é aquela do plano espiritual, nós possamos repetir aquilo que Timóteo nos brinda como um lema da resignação e da fé, que é combater o bom combate, terminar a corrida, porém guardar a fé. É como similarmente olhar a nossa aroeira, frondosa na busca do sol, agora crescida, e ter certeza de que mesmo as dificuldades, os desafios, as vicissitudes da vida e da sua existência, nesses pequenos 7 anos em que ela ganhou toda essa dimensão, são as maiores provações que, na verdade, são as grandes bênçãos que constroem a nossa árvore da vida. Que isso tudo tenha um significado para vocês que também teve para mim. Obrigado.